Bom dia, está no ar o Boletim Primavera. Pela primeira vez, um presidente da República participou ao vivo no programa A Voz do Brasil, nos 82 anos de existência do programa. A entrevista exclusiva do presidente Michel Temer foi transmitida a partir de um estúdio montado no Palácio do Planalto. Em Brasília, 19 horas. Um dia para ficar na história. Pela primeira vez, um presidente da República participou ao vivo da Voz do Brasil. A entrevista exclusiva comemorou um ano do programa mais antigo do rádio brasileiro, com um novo formato. Além de entrevistar o presidente da República ao vivo, os responsáveis por colocar a voz no ar enfrentaram outro desafio: tirar o programa do estúdio e pôr na rua, mais especificamente no terceiro andar do Palácio do Planalto. Foi a segunda vez na história em que o programa foi feito fora dos estúdios. A primeira, há 74 anos, aconteceu quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho. Naquele distante 1º de maio de 1943, a então Hora do Brasil foi transmitida do estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil. De volta ao século XXI, a equipe da Voz do Brasil inova para levar a notícia ao cidadão. Quando a gente fala de serviço social, de informar a população, de garantir direitos que ela tem, informando a ela, dizendo, olha, você tem direito ao Bolsa Família, você vai ter acesso a mais unidades básicas de saúde, olha, você aí na cidade, a gente vai poder fazer uma obra de UPAs, de UBS aí na sua cidade, vai levar creche. Então, acho que o cidadão ele tem o direito de saber isso. E o nosso desafio é falar isso de maneira informal, que as pessoas entendam, com foco no cidadão. Nem a experiência de mais de 30 anos como jornalista livrou o apresentador Nazi Brum do nervosismo em um dia em que o convidado especial é o presidente da República. Um pouco de nervosismo, não dá para negar, né? Mas também é um desafio muito bacana, porque você tem um leque de coisas que você gostaria de perguntar ao presidente, né? Desafios vencidos, microfones abertos, programa no ar. Chegou a hora do presidente Michel Temer falar diretamente com os milhões de ouvintes da Voz do Brasil. E, presidente, quando se fala em emprego, quem nos ouve fica atento para saber o que esperar do futuro. Durante 25 minutos, o presidente Michel Temer falou sobre a retomada de obras de infraestrutura, a construção de creches, quadras esportivas e UPAs e a reforma e duplicação de estradas. Segundo o presidente, a meta é entregar 7.000 obras até o fim de 2018. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação comemorou o resultado final. São 70 milhões de ouvintes nas cidades mais distantes, nas cidades menos assistidas, e nós temos esse privilégio de conversar com um homem brasileiro. Lá longe ele está grudado no rádio e é realmente um prazer imenso estar aqui nesse momento, 82 anos da Voz do Brasil, e podendo mostrar o que o Executivo tem feito pelo país. Com investimentos de mais de 130 bilhões de reais, o programa Avançar vai retomar mais de 7.000 projetos em várias regiões do Brasil. Com o slogan Agora é Avançar, o governo lançou um programa que reúne 7.491 projetos e tem investimento previsto até 2018 de mais de 130 bilhões de reais. As obras abrangem todas as regiões do país. Os recursos vão sair do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do BNDES e da Petrobras. Estão envolvidas as áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte e saneamento, além de intervenções em esporte, cultura, defesa nacional, comunicações, energia e habitação. Com o programa Avançar, nós vamos retomar os investimentos públicos, que, lamentavelmente, para que pudéssemos tirar o país do vermelho, pudéssemos fazer todas essas reformas que, ao longo desses meses, foram feitas no sentido de garantir o equilíbrio fiscal do país, eles
tiveram que ser contidos. O programa lançado pelo governo federal é diferente daqueles lançados em gestões anteriores. Em vez de trazer propostas que podem nem sair do papel ou não serem concluídas, o Agora é Avançar é focalizado na conclusão de obras paradas ou que nem começaram. Para elas, todos os recursos estão garantidos. A meta é que tudo esteja concluído até o final do ano que vem. E a sociedade poderá acompanhar e fiscalizar o andamento de cada iniciativa pela internet, no endereço eletrônico www.avançar.gov.br ou baixando um aplicativo pelo celular, utilizando a tecnologia da informação. O aplicativo permite que a pessoa, diretamente, através de equipamento móvel, inclusive, a qualquer tempo, entre, pega as informações, né, faça o envio, inclusive, de comentários, inclusive de imagens, né, pode mandar, se ele chegou lá, a obra está com algum problema, ele pode tirar uma foto e mandar, né, e haverá pessoas na nossa equipe, né, preparadas para receber e dar tratamento a essas informações todas. São 57 ações em rodovias como duplicação, recuperação e manutenção. 43 ações em aeroportos como recuperação de pistas e compra de equipamentos. 2 ações em ferrovias com a construção de quase 900 quilômetros de trilhos. 11 ações em portos como a dragagem de canais. Na parte de infraestrutura, as iniciativas também incluem geração e transmissão de energia, além de investimentos no setor de petróleo e gás natural. Ainda está prevista a entrega de 200 mil unidades habitacionais, mais de 2 mil unidades básicas de saúde e mais de 2 mil quadras poliesportivas, além de 425 creches. O ministro da Fazenda defendeu que o lançamento do Agora é Avançar ataca um dos principais problemas do Brasil apontados pelo Banco Mundial, que é a questão da infraestrutura, e que o programa também é resultado de uma série de reformas que estão levando à recuperação da economia brasileira. É exatamente por isso que volta o crescimento e desta vez forte, sustentável para o país. O Brasil termina o ano crescendo, já se espera o melhor Natal dos últimos anos no Brasil. Já se espera, de fato, que o aumento da renda cada vez mais seja evidente para todos. Quer dizer, o poder de compra do brasileiro médio já cresce, a inflação está uma das mais baixas da história, será no final do ano no piso do intervalo de tolerância, dando margem para corte de taxa de juros e o Brasil, com isso, crescer mais ainda. E na 4ª edição do Novembro Negro da Escola Estadual Silvio Ferraro, de Siderópolis, a formação dos professores foi aberta para todos os educadores do município. Na manhã de ontem, as atividades foram no Centro Social Urbano, onde depois da formação Brasil-Africano, Práticas Pedagógicas, foi feito o lançamento do livro O Mundo de Oiá. A formação foi da arte educadora Gisele Marques, que também é autora do livro lançado para falar sobre representatividade das meninas e meninos negros no Brasil. E trabalhadores do Hospital Regional de Araranguá acabaram entrando em estado de greve. A situação do maior hospital do Vale do Araranguá expõe uma triste realidade da saúde pública catarinense. Os profissionais do Hospital Regional de Araranguá estão prestes a entrar em greve, já que o 5º dia útil já passou e até o momento os trabalhadores não têm o salário na conta. Infelizmente, mais uma vez, o Hospital Regional de Araranguá, a SPDM, aquela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, não fez o pagamento da folha do salário dos trabalhadores, que deveria ser no dia 7, que é o 5º dia útil desse mês. Então, foram feitas no dia 8 uma assembleia às 19 horas. Ontem foi feita às 7, às 13 e às 19 novamente, para que abrangesse todos os trabalhadores, porque aquilo é um serviço essencial, é 24 horas, então há trocas de turno. Todos participaram e foi decidido unanimemente por greve a partir de domingo. Por que a partir de domingo? Porque o atraso teve que ocorrer para a gente poder fazer a assembleia, deflagrar a greve e iniciar a greve 72 horas depois. A empresa já foi comunicada, essas 72 horas elas acabam às 6h59 da manhã de domingo e às 7 horas inicia-se a greve.
Ficou definido também já nessa Assembleia que, caso no mês que vem o pagamento não saia no 5º dia útil, os trabalhadores já estão paralisando no 6º dia. Não vamos fazer mais assembleias, já está amarrado essa situação. Aproximadamente são 600 profissionais ligados à instituição hospitalar e, ao longo do ano, por diversas vezes, os salários dos trabalhadores sofreram atrasos. Faziam 5 meses que a SPDM não atrasa o salário lá. Então nós ficamos até atônitos, né? Ficamos surpresos em relação a isso. Teve um dos meses lá que chegou até a entrar no 3º dia útil, né? Os trabalhadores, né? Então ficou aquela coisa, agora está tudo certo, está tendo repasse e tal, então não houve a necessidade de a gente estar fazendo assembleia, de a gente estar deixando as coisas amarradas para que se não houvesse pagamento. Para nós estava tudo tranquilo, mas infelizmente agora, nesse mês, houve o atraso. Logo em seguida, no dia 8, a gente já fez a primeira assembleia, no dia 9, o restante das assembleias, como eu já expliquei anteriormente. Então, a gente deflagrou por greve, já estamos em estado de greve, né? Deflagramos por greve a partir de domingo, e aí é por tempo indeterminado, até que o pagamento saia na conta dos trabalhadores. Segundo o presidente do Sindsaúde, a direção afirma que não realizou o pagamento devido ao atraso no repasse do governo do estado. O que eles nos dizem é o seguinte, que já fizeram já passaram o recibo para o Estado, porque funciona dessa forma no contrato com eles, eles passam um recibo mensal do valor que o Estado tem que repassar para eles. Quando acontece essa ação de a SPDM está passando o recibo para o Estado, há um trâmite de 24 horas já está na conta dos trabalhadores, 24, 48 horas. Só que dessa vez isso não aconteceu. Então, assim, nós desconfiamos de alguma coisa, ou o governo do estado não tem o dinheiro, ou a SPDM está aí com alguma inverdade. Nós não sabemos, eles não dizem o porquê que o dinheiro não está na conta, mas até ontem, final da tarde, a informação que nós tínhamos é de que o valor da folha do pagamento dos trabalhadores não estava nem na conta da SPDM. A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, optou por não se manifestar. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso de Criciúma, em parceria com a administração municipal, apresentou um site próprio ao público. Através do link que está aparecendo na sua tela, os moradores podem acessar notícias, legislação, Fundo Municipal de Direitos do Idoso, entre outros recursos relacionados ao órgão. O site foi lançado em evento realizado no Centro de Convivência da Terceira Idade da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma. Conforme a presidente do CMDI de Criciúma, André Bertoncini Pereira, o município possui aproximadamente 24 mil idosos. O relator da reforma da Previdência da Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, afirmou que o novo texto da proposta não vai mais prever aumento do tempo mínimo de contribuição para 25 anos. Esse e outros pontos da proposta que podem ser alterados para viabilizar a votação foram discutidos pelo presidente Michel Temer e deputados em um café da manhã. O desafio do governo continua sendo em reorganizar a base aliada. Por isso, uma outra reforma, a ministerial, pode estar mais perto do que o previsto. A quinta-feira começou com mais um encontro entre o presidente Michel Temer e líderes de partidos aliados. Um café da manhã, convocado por Rodrigo Maia, na residência oficial da Câmara dos Deputados, que também contou com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tem sido assim, dias de agenda cheia, para tentar salvar o que ainda restou da reforma da Previdência. O martelo foi batido. Será mesmo uma reforma enxuta. O que deve ser mantido é a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para que as mulheres se aposentem. O governo também cedeu e aceitou manter em 15 anos o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador tenha direito a entrar com o pedido de aposentadoria. O texto da reforma, aprovado pela Comissão Especial da Câmara em maio, aumentava o pedágio para 25 anos. Mas a equipe econômica está contrariada. Além da fixação de uma idade mínima, quer manter na proposta outros pontos, como uma regra de transição, a equiparação entre trabalhadores do setor privado e do serviço público, a mudança na regra de cálculos de benefícios e pensões e a criação de um fundo de previdência complementar nos estados. A alegação é que desidratar demais a reforma reduzirá pela metade a economia que havia sido prevista.
Com o texto original, a estimativa era de uma economia em torno de 700 bilhões de reais em 10 anos. Agora deve cair para 350 bilhões, o que já ajudaria a reduzir um pouco o rombo da Previdência, que entre janeiro e setembro deste ano ficou em 141 bilhões de reais, 21% maior que no mesmo período do ano passado, e não para de crescer. Deve chegar a 185 bilhões e 700 milhões de reais no fim do ano. Meirelles disse que o governo deve apoiar a aprovação no Congresso de uma proposta de reforma da Previdência que mantenha cerca de 50% do texto original. O orçamento da Previdência vai crescendo cada vez mais, vai chegar a ocupar 80% do total do orçamento, né? Do orçamento total. O que significa? Não vai haver despesa, não vai haver recursos para educação, recursos para saúde, recursos para investimentos, etc. Em resumo, o país vai viver só para pagar a Previdência. Ainda não existe uma data de quando a reforma da Previdência será votada em plenário. Durante o café da manhã, o presidente Michel Temer disse aos parlamentares que irá iniciar uma intensa campanha de comunicação para explicar as mudanças nas regras da aposentadoria e pediu a aliados que consultem as bancadas sobre sugestões para viabilizar a apreciação da proposta. Até agora, a previsão é de que só daqui a 2 semanas seja possível avaliar o que terá ou não condições de ser votado. Criou-se sim um ambiente da conscientização que se precisa ter e numa linha de que se cria um ambiente político para votar. O que se precisa é isso. E eu acho que isso, na minha opinião, o parlamentar vota movido pela sua base parlamentar. Então é preciso que a sociedade se convença para que a base parlamentar avalize os parlamentares colocarem esse tema como um tema importante para ser votado. Não dá para fazer tudo. A gente tem que fazer opções. E essas opções têm como critério sempre a preservação do direito de quem tem menos e o fim dos privilégios. Mas Temer admitiu que outra reforma vai ter que ser feita daqui 5 ou 10 anos. O desafio do governo continua sendo o de reorganizar a base aliada. Depois da reunião de hoje, Rodrigo Maia disse que sem uma reforma ministerial não há chance de aprovar as mudanças na aposentadoria. Com isso, a reforma nos ministérios, que estava prevista para acontecer em janeiro, deve ser antecipada. O Centrão reivindica o mesmo tratamento dado ao PSDB, que tem hoje 4 ministérios, mas que deu apenas a metade dos votos que tem na Câmara para ajudar o presidente nas 2 votações da denúncia contra Michel Temer. O Planalto começa a fazer as contas, mas ainda é cedo para saber quantos votos teria a favor da reforma. O que se sabe é que, independente do argumento dado pelo governo, a oposição votará contra qualquer mudança nas regras da aposentadoria. Nós não vamos nos iludir. Vamos continuar combatendo essa medida absurda que é a reforma previdenciária, mesmo que venha aqui uma PEC desidratada. Por falta de efetivo, os trabalhos realizados na Casa da Cultura do Rio Maina foram paralisados. Hoje, o presidente da Fundação Cultural da cidade conversou com a nossa equipe de reportagem e falou mais sobre o tema. A Casa da Cultura da região do Rio Maina teve que fechar as portas devido a alguns motivos, entre eles a mudança do espaço, que a Fundação Cultural já está se instalando em outro local. Há mais ou menos um mês atrás, nós tomamos essa decisão de encerrarmos as portas ali daquele espaço, até porque a intendência já está, estávamos já com o propósito de subirmos, né, na rua principal, na Avenida dos Imigrantes, que é o antigo Sindicato dos Mineiros, que a gente vai se instalar lá. Só que nesse primeiro momento a gente viu por bem sair, fechar a casa, porque nós não tínhamos uma pessoa, nós estávamos com um estagiário, só um turno. E como não temos 2 turnos e temos 100 e poucas crianças lá, a gente viu por bem fecharmos e reabrirmos no próximo ano na parte de cima, lá na Avenida dos Imigrantes. A previsão de abertura do espaço é somente para o ano que vem, trazendo todas as atividades e oficinas que acontecem na Casa da Cultura. A gente simplesmente parou as atividades por falta de pessoas competentes que poderiam, a gente tem no mundo de hoje é muito complicado, a gente tem que ter pessoas de responsabilidade para que ela esteja administrando uma casa de cultura. Como essa pessoa que estava lá saiu,
né, por motivo de viagem. A gente encerrou essas atividades agora e até peço para que os pais, né, dos alunos tenham um pouco de paciência. Nós somos muito adeptos à reabertura de mais casas de cultura, desde que a gente tenha uma estrutura certa. E essa nova estrutura, ela estará bem preparada para que as pessoas, de livre acesso, né, porque ela vai estar na avenida, onde as pessoas todas passam, mas que tenha um pouquinho de paciência, que nós com certeza abriremos já provavelmente em abril do próximo ano. Nós temos oficinas aqui e nós estamos com oficinas lá, mas as oficinas estavam com pessoas, com voluntários que se propuseram a fazer um trabalho sozinhos, né? Mas no aspecto legal isso não fica bom para nós, então a gente, por isso que resolveu fechar, mas são todos parceiros nossos, são pessoas que provavelmente abrindo o edital eles serão contemplados, então sem problema nenhum. Então vocês fiquem bem despreocupados que nós estaremos voltando, até porque tínhamos ali como uma grande defensora a Solange Scott, que é a nossa ex-diretora de cultura, que é uma pessoa fantástica que trabalhou o tempo inteiro conosco, desde o início, no segundo mês que eu estava na Fundação Cultural, e lutamos muito para isso. Então nós não vamos jamais deixar a Casa de Cultura do Rio Maina morrer. E ontem o Criciúma foi a Natal encarar o ABC. Confira como foi o jogo, válido pela 35ª rodada da Série B. O Tigrão, apesar de ser visitante, chegou mandando ver e aos 10 minutos, Alex Maranhão não perdeu tempo e cobrou rapidamente a falta para Diogo Matheus cruzar e João Henrique sozinho de cabeça abrir o marcador. Com o placar aberto, o ABC não quis mais usar da política de boa vizinhança e os ataques começaram. Ares cruza a bola para Matheus, que sobe entre dois marcadores e cabeceia com perigo, mas a bola vai para fora. O Carvoeiro recupera, invade a área adversária e a bola passa raspando na trave. O ABC tenta novamente aparecer no jogo e Jadel cobra rápido e por baixo. Fecim tenta o desvio com categoria, mas sem sucesso. O segundo tempo era tudo ou nada para os donos da casa. Então, logo aos 3 minutos, Daniel Nazaré vai para a cobrança de falta. A bola sobra nos pés de Berguinho, que bate com força e carimba a trave. A bola acaba sobrando para o arqueiro Edson. Foi somente aos 7 minutos que a história mudou. Matheus é atropelado pelo zagueiro Rafael Silva e a penalidade máxima é marcada. Dalberto vai para a cobrança, Edson defende, no rebote Felipe Guedes surge para deixar tudo igual. O ABC queria mais e Dalberto passa para Erivelto, que cruza rasteiro para o próprio Dalberto concluir a jogada e determinar a virada. O time precisa garantir a vitória e para selar esse momento as tentativas não pararam por aí. Matheus tentou mandar de longe a bola, que até passa perto, mas vai para fora. Na sequência, Berguinho recebe lançamento dentro da área, tenta a finalização, mas Edson aparece para abafar o lance. Na continuação do lance, o próprio Berguinho tenta o cruzamento e Rafael Silva aparece para cortar. Após tantas tentativas, o terceiro gol tão esperado aparece com Jackson, que pega a sobra na entrada da área e rola para Dalberto, que ajeita e bate forte, fechando o resultado do duelo. Placar final, ABC 3, Criciúma 1. O Boletim Primavera deste sábado vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento em nossa programação. A você, eu desejo, é claro, um ótimo final de semana.